Estava clamando ao Senhor, pedindo uma palavra, dentro daquilo que Ele tem dado ao meu coração. Hoje estive falando pela manhã sobre o Pai Nosso. A gente dividiu essa semana, que a gente chamou de Acender. E trabalhando em cima do Pai Nosso, a gente pensou em várias coisas que precisam ser acesas, né? E hoje nós falamos sobre acender a submissão. Nós temos um texto que está sendo liberado, né, nos nossos grupos de WhatsApp. Se você não recebeu lá, peça o seu supervisor, ele está tendo acesso a isso. Mas esse texto é só um texto de conexão, de meditação, nada para você ficar preso. Mas a gente tem falado sobre esse tempo de acender algumas coisas, e isso é fundamental. Eu falei aqui sobre acender a submissão no início do culto, por estarmos diante de um Pai, a atitude de submissão diante dele. E nesse tempo de oração, nesse tempo de clamor, para que Deus nos abençoe, para que Deus abra portas, para que Deus realize milagres, para que Deus nos conduza, nesse tempo em que a gente começa a colocar todo ano diante do Senhor, e com muitos sonhos, com muitos projetos, e em meio a muitos sonhos e muitos projetos, a gente mensura a nossa capacidade, né? A gente considera a capacidade de viver tudo isso, de realizar tudo que a gente tem pensado, projetado. Esses processos geram ansiedade. Esses processos deixam a gente ansiosos, principalmente quando a gente faz o saldo, pega o saldo do ano que passou, e aí, aparentemente, ou aos olhos humanos, há um saldo meio negativo, uma série de coisas que ficaram pendentes, uma série de coisas deixamos de viver, de experimentar, enfim. A gente pode olhar para esse ano e ficar ansioso. E Deus então falou ao meu coração sobre o que Ele propõe para mim, como um servo dEle, um filho que tem buscado conhecê-lo mais a cada dia. E Ele diz para mim, aqui em Mateus 6, a partir do verso 25, Ele disse assim: portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Deus falou ao meu coração sobre as minhas ansiedades, as minhas preocupações. Quando a gente olha para frente
e começa a definir, estabelecer, projetar, organizar, criar uma agenda. E Deus me ensinou como deve estar o meu coração, como deve estar a minha alma diante disso. Ele diz, logo no início, Jesus ensinando a toda aquela multidão lá no Sermão do Monte, ele diz para eles assim: não se preocupem com sua própria vida. E a gente diria, o quê? Como assim, Jesus? Não se preocupem com a sua própria vida. Mas se há alguma coisa com a qual eu me preocupo, naturalmente é a minha vida. Se é alguma coisa que está diante de mim todos os dias, é a minha vida. Se há alguma coisa que está diante de mim todos os dias, são as minhas necessidades. Se há alguma coisa que está diante de mim todos os dias, são as ramificações da minha vida. Sabe, você casa, você tem filhos, você tem uma estrutura para administrar. Isso está diante de você todos os dias. Os seus pensamentos são o tempo todo povoados dessas questões. Os filhos casam, vão embora, mas ainda continuam povoando a sua mente. Continuam sendo objeto ali de oração, intercessão. Continuam sendo alvos de preocupação. Por quê? Porque você não tem certeza de nada. Do que você tem certeza? Que certezas você tem a respeito de amanhã? Que certezas você tem a respeito de semana que vem? Que certezas você tem a respeito do mês que vem? Do que vai acontecer esse ano? Você não tem certeza de nada. Nada está no controle da sua mão. Nada está no controle das anotações que você faz na sua agenda. Você não tem certeza de nada. Você não tem garantia de coisa alguma. Talvez você possa dizer, não, mas pastor, eu tenho a garantia de que Deus estará comigo. Ele estará com você. Mesmo que você esteja no meio do vale, no meio do deserto, pode ter certeza, Ele estará com você. O fato de Deus estar com você não significa que você não vai passar por tribulações. Não significa que você não vai sofrer perdas. Não significa que você vai ter que lidar com o não. Sabe, você não tem certeza de nada. Eu não tenho certeza de nada. Diante da minha incerteza a respeito de todas as coisas, o que é mais natural do que me preocupar? Do que preocupar a minha mente, os meus pensamentos com o que possa acontecer? De repente me mover, trabalhar para tentar garantir que tudo esteja sob controle. Eu não tenho certezas sobre a manutenção da saúde da minha família. Então eu trabalho mais do que devo trabalhar para garantir um plano de saúde. Não é assim que nossa vida funciona? A gente vai trabalhando para tentar garantir que as coisas estejam no máximo possível ao nosso controle, no nosso controle. Mas nunca estarão plenamente. E aí Jesus nos desafia com uma frase que não é fácil de digerir. Ela é bonita, a gente já conhece esse versículo, a gente gosta desse contexto, de várias palavras que estão aqui, a gente tem alguns desses versículos gravados na mente, mas
olhe para a sua vida, para todas as coisas das quais você cuida, e pense em alguém dizendo para você: não se preocupe com a sua vida, relaxe. Você sabe relaxar? Você consegue relaxar? Os estressados de plantão. Quem são mais estressados, os esposos ou as esposas? Os estressados de plantão. Você conhece, você consegue relaxar? Você consegue descansar? Jesus está falando para você isso. Não se preocupe com a sua vida. Não se preocupe com o que você vai comer, ou beber, ou vestir. E aí ele desafia a gente, porque ele vai fundamentar essa palavra. Ele lançou uma palavra para a gente, dizendo assim: não se preocupe com a sua vida. Então agora ele vai fundamentar isso para a gente entender claramente o que ele quer dizer. E aí, para entender claramente o que ele quer dizer, ele vai dizer assim: observem as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, e elas não armazenam, mas o vosso Pai as alimenta. O que Jesus está falando para a gente? Jesus não está fazendo uma apologia à preguiça, uma apologia à irresponsabilidade, mas ele está desafiando a gente a entender alguma coisa muito especial, muito importante. Eu já contei aqui um testemunho, uma ou mais de uma vez, da minha mãe, porque minha mãe é a pessoa mais trabalhadora que eu conheço. Não há chance de você chegar na minha casa, a não ser que seja de madrugada, na casa da minha mãe, e encontrá-la parada. De madrugada ela está dormindo, mas ela acorda trabalhando e dorme trabalhando. A gente fala com ela assim: mãe, tem que parar um pouco, tem que descansar. Mas se você tirar o trabalho dela hoje, ela morre amanhã, tenho certeza disso. Ela é uma pessoa imparável. Minha mãe tem, eu não tenho 5% da energia dela. Não tenho 5% da energia da minha mãe. Paraíba arretada. Então, minha mãe, numa época que teve aí uma epidemia aí, sei lá o que, de dengue, muitos anos atrás, ela teve dengue hemorrágica, ficou internada, quase morreu. E o médico me chamou e falou assim: olha, você precisa conversar com sua mãe, porque a gente já fez o que poderia fazer, só que o organismo dela está paralisado em função das preocupações dela. Sua mãe só consegue pensar nas contas que precisa pagar. Tudo que o médico podia fazer, ele fez. Mas agora, o quadro dela não estava estacionado, porque ela não conseguia descansar. A aflição dela, a angústia dela, de ter as coisas fugindo ao seu controle, estavam mantendo ela naquele quadro. E aí a gente foi lá, eu fui lá, conversei com minha mãe, desafiei, orei com ela. Ela falou: mas Alexandre, eu preciso pagar isso. Mãe, Deus está no controle. Eu conversei, orei com ela. E aí, certo momento, uma irmã da igreja dela decidiu visitá-la. E nessa visita, ela foi movida por Deus a levar uma oferta para minha mãe, porque sabia que a minha mãe estava ali parada e trabalha muito. E naquele envelope que ela deixou, havia a soma exata de todas as contas que a minha mãe precisava pagar naquele período.
Aquilo foi um bálsamo para o seu coração. E ela se recuperou e graças a Deus está viva até hoje. É uma bênção. Mas o que eu quero dizer é que na cabeça da minha mãe, ela é uma mulher de Deus, ela ama o Senhor Jesus, ela ora ao Senhor Jesus, mas no entendimento dela, ela só teria o que ela plantasse, o que ela fizesse. Se ela não fizesse, se ela não investisse, sabe, não teria outro caminho sobre a vida dela. A provisão dela estava totalmente na capacidade dela de realizar, de fazer. E ela aprendeu ali que o Deus dos pássaros, que alimenta os pássaros que não semeiam, nem colhem e nem armazenam, estava cuidando da vida dela. Meu querido, mais uma vez eu quero dizer, Deus não está fazendo, Jesus não está fazendo apologia à preguiça. A gente precisa trabalhar, a gente precisa se dedicar, mas Ele está dizendo para você: entenda que é do Senhor que vem a nossa suficiência. A gente trabalha, mas consciente que a graça dEle, que transborda sobre as nossas vidas, dEle vem a bênção sobre nós. Nada está no poder das nossas mãos. Então o Pai alimenta as aves dos céus. Versículo 27 diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Jesus está aprofundando essa ideia da fonte da nossa ansiedade, da fonte das nossas preocupações, e traz um elemento fundamental para a nossa vida: o tempo. Quem de vocês que vai conseguir aumentar uma hora a mais no seu dia, ficando preocupado? A preocupação não te dá vantagem alguma, ela não aumenta o seu tempo de trabalho, ela só suga a sua energia e paralisa cada vez mais você. O tempo está oprimindo a gente, e a gente é vencido por ele, a gente não faz o que é prioridade. E eu poderia dizer, prioridade é Deus, e é mesmo, a gente precisa dar prioridade a Ele, prioridade à vida de oração, prioridade à leitura das Escrituras. A gente precisa priorizar Deus, sim, mas outras prioridades não estão sendo consideradas. A prioridade de investir no casamento, de ter tempo de qualidade, a prioridade de acompanhar a vida e a história dos filhos, a prioridade de ter lazer, a prioridade de sorrir com a família. Tudo isso está sendo roubado porque a gente é refém do tempo, refém das coisas que precisa cumprir, refém dessa angústia, refém dessa preocupação. Jesus falou assim: olha, nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade vai te ajudar a acrescentar uma hora que seja a sua vida. E aí ele diz assim, no versículo 31, portanto não se preocupem dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Os pagãos, para o cristianismo católico, são aqueles que não são batizados. Mas na época de Jesus, pagãos era outra coisa. Jesus era judeu, está pregando para judeus que tem um Deus só, que eles creem em ser o Senhor e Criador de todas as coisas. Os pagãos não. Os pagãos têm múltiplos deuses. Os pagãos que moram ali em volta têm na sua mitologia um panteão de deuses. Deus para tudo que é gosto, para tudo que é propósito. E
Jesus está dizendo assim: olha, sabe quem fica desesperado, preocupado e angustiado, pensando no que vai comer, pensando no que vai beber, pensando no que vai vestir? Os pagãos. Pagão é sinônimo de quê? Os idólatras, aqueles que criam deuses para cada uma das coisas, aqueles que criam Deus para abençoar a terra, aqueles que criam Deus para abençoar a casa, aqueles que criam Deus que abençoa a pescaria, aqueles que criam Deus que abençoa. Os homens criando os seus deuses para cuidar de todos os detalhes da sua vida. Por quê? Porque tem o coração idólatra, porque tem amado o dinheiro e quer cercar de todos os meios possíveis para conseguir o dinheiro. Tem amado os bens dessa terra, tem amado os prazeres dessa terra, tem corrido atrás disso. Os pagãos vivem em busca de sua própria satisfação, fazendo tudo o que desejam. Eles não têm freios, não têm limites. Os pagãos estão liberados das leis que ensinaram o povo de Deus quais são os princípios do próprio Deus. Os pagãos se entregam. Paulo fala aos Romanos que o homem se corrompeu e foi entregue por Deus a todo tipo de paixão. Não tem freio que limite os pagãos. Você tem uma cidade, por exemplo, como a cidade de Coríntio, que Paulo está pregando para eles, ensinando uma série de coisas. E Coríntio era uma cidade cosmopolita, uma cidade com gente de todos os lugares do mundo conhecido daquela época. E havia tanta podridão, tanta promiscuidade em Corinto, que o nome deu fama às pessoas que eram entregues a todo tipo de pecado e corrupção. Então, se alguém via uma pessoa bem devassa, dizia assim: lá vai um corintiano. Nada a ver se tem algum corintiano aqui, né? Não é um corintiano do Corinthians, lá do futebol de São Paulo, não. Mas assim, lá vai um corintiano. Por quê? É sinônimo de alguém totalmente depravado. Esses são os pagãos, os que atiram para todo lado, os que não estão ligados e conectados a coisa nenhuma, os que não aprofundaram suas raízes em terra nenhuma. Jesus está dizendo: esses que têm amor por tudo, mas de fato amor por nada, esses que amam suas próprias vidas e estão correndo em busca da satisfação dos seus prazeres, esses é que têm medo, esses é que sofrem de angústia, esses é que são consumidos pela preocupação, pensando: o que vou comer, o que vou beber, o que vou vestir. Vocês não. Vocês têm em quem confiar, vocês têm em quem apoiar a vida de vocês. Então, não sejam refém do medo, não sejam refém da angústia, não sejam reféns da preocupação. Não corram atrás dessas coisas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque o Pai sabe, o Pai sabe de todas as coisas que vocês precisam. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu lembrei de Isaías 41. Isaías 41, no verso 8, diz assim: você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema,
pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Eu te escolhi, eu te conheço pelo nome, eu te chamei, eu te amei, não te rejeitarei, eu estarei contigo. Aí no verso 14 diz assim: não tenha medo, ó verme Jacó. Em algumas versões fala, ó vermezinho de Jacó. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Então, será que Deus estava xingando o povo? Seu verme, né? Não tenha medo, ó verme Jacó. Talvez alguns estudiosos entendem que é só uma conexão com o momento que eles estavam vivendo, o inimigo que os cercava. Então, diante dos desafios, eles se sentiam como vermes. Não tenha medo, ó verme Jacó. Alguns entendem que é uma expressão, de certa forma, carinhosa. Não tenha medo, ó vermezinho. Quem tem uma mãe nordestina como eu, já está acostumado a ser chamado de bichinho. Aqui os cariocas falam assim, tadinho do fulano. Os nordestinos falam assim, bichinho. Bichinho. Na linguagem nordestina, fala assim, não se aperrei, bichinho. Fala assim, Israel, cotoco de gente. Não é assim que o nordestino ia falar? Israel, cotoco de gente. Eu vou mais você nessa história aí. Mas esse texto está dizendo para a gente, como se Deus estivesse falando conosco: eu conheço a sua estrutura, eu sei quem você é, eu sei de toda a incapacidade que você tem de garantir qualquer coisa para a sua vida, mas eu estou dando uma garantia para você, diz o Senhor: eu vou contigo. Eu vou contigo. Talvez os primeiros passos, a primeira caminhada não te anime muito, porque nem tudo acontece como a gente acha que deve acontecer. Às vezes Deus nos leva para a contramão de tudo que a gente pensava que seria o ideal. Eu tenho usado muito o exemplo de José nas minhas últimas pregações, mas aconteceu exatamente isso com José. José teve sonhos de que ia viver isso, e de repente ele está indo na contramão. Mas nos planos de Deus, a contramão pode ser a mão certa. Aquilo que você acha que não deveria ser uma possibilidade para a sua vida, é o plano para te levar aonde Ele quer colocar você. A palavra do Senhor, nesse início de 2024 não se estresse, se acalme, confie no teu Deus. Ele te conduzirá, Ele estará contigo, Ele guiará você, seja em que circunstância for. Se o pastor da nossa alma, se o pastor que cuida de nós nos conduzir por pasto, por lugares sombrios e de morte, tenha certeza que o final da história, o propósito final dele, é te levar a lugar de águas tranquilas e pastos verdejantes. Esse é o propósito dele, alimentar você, te levar em segurança. Jesus está dizendo para a gente: os pagãos é que correm atrás dessas coisas que lhes parecem essenciais, vocês podem confiar que tem um Pai de amor, um Pai zeloso. Então, não adianta acelerar a sua vida. Deus não tem pressa. Deus controla o tempo e as estações.
Deus pode mudar o céu sobre a sua vida com uma ordem. Ele pode enviar a chuva e a provisão com uma palavra dos seus lábios. Não tenha medo. E se hoje Ele tirou as nuvens que indicam um tempo de bênção, e permitiu que o sol intenso te trouxesse algum nível de sequidão, Ele ainda está contigo, e sabe que esse deserto é necessário para você. Seja o que for, confie, descanse, não se preocupe, não se angustie. Amém, querido?